informou. Com a palavra, 15 minutos, senador Marcos Rogério. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, quero dizer inicialmente, reafirmando nossa disposição de que todos os fatos tidos como suspeitos sejam investigados. Defendo investigações sérias e com a devida profundidade, porque isso contribui com o governo, que preza pela lisura de seus atos. Esse tipo de investigação, repito, se feita sem pré-julgamentos e com absoluta seriedade, contribuirá com o governo para afastar de toda a atividade pública quaisquer agentes suspeitos que queiram se beneficiar dos negócios públicos com qualquer tipo de intermediação. Os bons agentes públicos não temem a qualquer investigação séria e coerente. Reafirmo, portanto, nossa disposição de que todas as suspeitas de irregularidades sejam investigadas sem seletividade. Qualquer indício de corrupção deve ser investigado, inclusive no Ministério da Saúde. É evidente que queremos também investigar o processo de aplicação de todos os bilhões de reais que o governo federal enviou aos estados e municípios para o combate à pandemia, inclusive no consórcio Nordeste, onde já há crime absolutamente caracterizado. Compra feita, pagamento antecipado, sem entrega, desvio de milhões de reais. Mas vamos focar hoje no depoimento do senhor Luiz Paulo Dominguete Pereira. Inicialmente, duas coisas me intrigam. A primeira, como um militar da ativa, tinha tempo para tantas tratativas comerciais longe de sua cidade de lotação, onde deveria estar cumprindo o seu ofício na estrutura de segurança pública da sua cidade. Não estou afirmando que Vossa Senhoria não cumpria sua jornada de trabalho. Apenas estou a me perguntar como teria sido possível conciliar a vida militar da ativa com intensas atividades de intermediação comercial. Mas essa é uma questão que afeta a Polícia Militar de Minas Gerais e também não faço disso um pré-julgamento de sua conduta como policial. Apenas insisto, me causa muita estranheza. A segunda estranheza que quero manifestar é sobre o grau de informalidade, ou pelo menos de extraoficialidade dos supostos negócios do Ministério da Saúde. Vossa Senhoria iniciou o seu depoimento afirmando que inicialmente tinha apenas um acordo verbal com o CEO da empresa Davat no Brasil, Cristiano Alberto Carvalho, e com base nisso chegou a ter contatos com diretores, ou pelo menos um diretor do Ministério da Saúde, para tratar de venda de vacinas de uma empresa estrangeira de grande porte. Digo isso porque tenho aqui um documento do Ministério da Saúde, ofício circular 28 de 2021, de 29 de janeiro de 2021, encaminhado a todos os diretores e secretários do Ministério da Saúde, alertando que todas as tratativas sobre vacinas deveriam ser feitas junto ao gabinete do ministro da Saúde, através do seu secretário executivo. E esse documento é anterior a todos os contatos que o senhor afirma ter tido com o diretor Roberto Dias, que era um dos diretores do Ministério da Saúde, aliás, um dos que recebeu o ofício circular a que me refiro. Tenho aqui o ofício que diz: considerando o crescente número de solicitações de audiências do Ministério da Saúde para tratar sobre oferta e fornecimento de vacinas contra a Covid-19, informo que a condução dessas reuniões e as tratativas decorrentes estão ocorrendo exclusivamente no âmbito desta Secretaria Executiva, em coordenação com o gabinete do Ministro da Saúde. A orientação do Ministério era clara. As audiências deveriam ser feitas na Secretaria Executiva, sob coordenação direta do gabinete do Ministro. É por isso que estranho toda essa informalidade, inclusive com encontros em restaurantes para tratar de venda de vacinas em nome de uma multinacional de notório reconhecimento com negócios com países de todo o mundo.
Qualquer pessoa que tenha a mínima experiência com o poder público sabe que esse tipo de conduta foge à normalidade, ao padrão de oficialidade e de transparência dos atos administrativos. No caso, se ocorreu esse ou esses encontros, está claro que foi fora da orientação expressa do Ministério da Saúde. Aliás, nem precisa haver orientação expressa para que um servidor público não fale em nome do governo, se é que realmente falou, de maneira absolutamente informal e sem considerar toda a cadeia de responsáveis pela prática do ato. No caso, tratar-se-ia de uma contratação para a compra de vacina, um ato complexo e que demandaria a participação de diversos setores do Ministério. Mais uma razão para não se utilizar de expedientes unilaterais, isolados e tão extraoficiais. Mas vamos lá. É preciso investigar tudo e com profundidade. Tem algumas perguntas a fazer a Vossa Senhoria. Não ficou claro para mim qual foi a origem primária de seu interesse em intermediar a venda da vacina AstraZeneca. O senhor teve algum contato prévio com alguém do governo que lhe falou dessa possibilidade e isso despertou o seu interesse? Ou o senhor foi procurado pela DAVAT para trabalhar nesse processo e buscar contatos com o governo? Excelência, não tive contato com ninguém do governo. A parceria comercial com a DAVAT, ela ofertava a vacina. E nós, como intermediários da DAVAT, ofertávamos nos parceiros que nos procuravam. Eu fui procurado. Por quem? Pelo Coronel Blanco. Eu não conhecia ninguém dentro do Ministério. O senhor mesmo relata que havia uma orientação do Ministério desautorizando ou somente um canal para a compra de vacina. E o próprio Roberto Dias, ele responde o e-mail da DAVAT dizendo que tem interesse. Ele agenda comigo uma ida no Ministério. Foi o Roberto que agendou essa? Foi o Roberto, sim. Você tem essas correspondências? Não, tanto que chegou a agenda lá na DAVAT. Sim, mas você tem essas correspondências? De quem? Dele agendando para você? Eu recebi a agenda. Eu tenho a confirmação dele no jantar dizendo que ia me chamar lá. O senhor afirmou que essa sua atuação estava dentro do seu interesse em buscar renda extra. Há quanto tempo o senhor atua como intermediário de empresas para a venda de insumos na área farmacêutica ou médica? De quais outras empresas? Acredito aí que um ano e meio, mais ou menos. Sobre medicamentos e vacinas? Não, vacinas só foi começar a entrar. Mas medicamentos há um ano e meio? Medicamento, luva. Para essa empresa? Não, para outros parceiros. Quais outras empresas? Muitas, senadores. São, assim, várias distribuidoras. Sim, mas... Assim, por exemplo, tem uma no Rio, que é uma conhecida, que a gente opera junto, que é a Status. Tem várias empresas que buscam a gente intermedia, apresenta um medicamento para uma que quer comprar, a outra, e faz a junção e a aquisição do medicamento. O senhor já intermediou negócios relacionados a outros produtores de vacina, a outra empresa? O senhor fala outra vacina? Isso. Essa vacina é da AstraZeneca. A DAVAT já recebeu proposta e já formulou proposta da Johnson & Johnson. Vossa Excelência já representou outra empresa, além da AstraZeneca, nessas tratativas em nome da DAVAT? Sim, foi convidado a representar uma empresa que tem um lote, um esporte de 30 milhões de doses de Sputnik. Sputnik? Sim. Esses negócios foram intermediados também com o Ministério da Saúde, governos estaduais, municipais? Qual a extensão desses negócios propostos? Nesses negócios eu posso falar do que eu trouxe ao Ministério. Outras negociações envolvendo estados, municípios, que a DAVAT tenha feito ou está em andamento nesse momento, quem pode validar como está o andamento e qual o estado que está e qual o processo de adiantamento somente... Não, mas você ofereceu vacina
apenas para o Ministério da Saúde? Não, não. Tinha outros parceiros que a gente buscava oferecer. Para quem mais ofereceu vacina, além do Ministério da Saúde? Não, para vários municípios faziam uma LOA e uma LOA, enviavam a proposta de aquisição da vacina, eu enviava a da Inclusive da AstraZeneca? Da AstraZeneca. Oferecendo aos municípios, venda direta? Sim, sim. Em algum momento solicitaram a Vossa Senhoria carta de apresentação da empresa? Sim. O que Vossa Excelência Aqui apresentou? o Cristiano me deu, inclusive na carta. Não. A empresa da VAT não produz vacina. Sim. A empresa que produz vacina é a AstraZeneca. Sim. Vossa Excelência foi cobrado sobre carta de apresentação dessa farmacêutica? Não me recordo. Vossa Excelência não recorda ou não quer responder? Não, eu não me recordo, Excelência. Todos os municípios que enviaram a LOA e a LOA para nós, enviaram e não solicitaram, porque se enviaram é porque não solicitaram, não, simplesmente as validações que ficaram ofertadas enviaram. Agora a DAVAT, ela tinha um processo de atender esses municípios. Alguém mais pediu propina? Não, Excelência. Não. Vossa Senhoria afirmou agora há pouco que havia outros representantes atuando em nome da mesma empresa e da mesma farmacêutica. Sim. Poderia dizer o nome deles? Isso aí é... Quem tem essas informações, somente o CEL, Cristiano. Os outros parceiros eu... Vou lhe perguntar sobre... Vossa Senhoria conhece o senhor Isidro? Isidro? Isso. Pessoalmente, não. Quem é o senhor Isidro? Isidro era um parceiro que, igual eu disse, ofertava-se a LOA e a LOA e eles buscavam. Vossa Senhoria tem relação de negócio com ele? Não, foi somente ofertado, igual eu disse, aos municípios uma LOA e uma LOA que foram disponibilizados e aí enviava-se essa LOA e essa LOA, que era uma proposta de aquisição dessa vacina para os municípios, inclusive consórcios. Eu gostaria que fossem apresentados os documentos que estão na mesa, para que Vossa Senhoria possa confirmar. Vossa Senhoria pode reafirmar quais outras farmacêuticas representava na negociação de vacina? A informação que eu tinha... Não, eu não estou perguntando de informação que tinha, eu estou perguntando as que Vossa Senhoria representava. Eu tive um convite... E que ofereceu? Eu tive um convite, inclusive com a carta de preposição para a venda da Sputnik de uma farmacêutica brasileira. Eu tenho aqui, senhora presidente, um conjunto de documentos de municípios que receberam propostas de vacinas oferecidas e tendo Vossa Senhoria como representante, sim, inclusive da Johnson & Johnson. Sim, Excelência, eu falei. Vossa Senhoria não disse. Não, eu perguntei várias vezes, Vossa Excelência não disse. Não, mas está aqui. Mas está aqui. Documentos de vários municípios. Pedi para mostrar na tela e o pessoal que está em casa acompanhar também. Todos esses eu vou depois juntar, senhora presidente, à mesa, esses documentos todos. Ele falando em nome da Johnson & Johnson. Mas eu queria colocar aqui um áudio, além dos documentos que estão ali apresentando. Não, Excelência, falando... Para que Vossa Senhoria possa ouvir e rememorar algumas coisas. Pablo, boa tarde. Só para reforçar, obrigado aí pela participação na reunião. Você participou com alguns prefeitos numa reunião em Zoom aqui com o Dominguete, que é o diretor-geral aqui da Janssen, e ele retirou várias das perguntas dos prefeitos, as próprias suas perguntas, estabeleceu aí, e foi ele próprio que lhe disse que aquelas LOIs todas que você mandou ontem e hoje para nós, elas já foram acolhidas aqui pela Johnson, está reservada nesse lote de 25 milhões de doses que tem aqui. A primeira já chega agora, o primeiro tranche desses lotes chegam agora na semana que vem. Então, reforçando aquilo que já você ouviu na reunião e também os seus prefeitos que estavam junto com você, a reserva foi feita através daquela documentação que você me mandou. Só que agora nós temos que padronizar os pedidos, porque alguns pedidos vieram com algumas incoerências, outros pedidos vieram em português. Então eu mandei para você agora
o modelo, o padrão da LOI. 15 Esse segundos. padrão é o que... Bom, essa reunião aconteceu, Vossa Excelência confirma? Com os prefeitos? Não. Nunca me coloquei como representante Vossa Excelência da Johnson confirma a Johnson. reunião com os prefeitos, sim ou não? Sim, mas pela Davat ofertando o spot comercial que a Davat ofertava, sempre pela Então, Davat. o senhor Isidro está mentindo? Sim, eu nunca me disse... Ele nunca, está mentindo? Sim, que eu falei que era representante da Johnson Johnson, nunca. Eu vou sempre pedir, da senhor Davat. presidente, que nós convoquemos aqui também Sim, excelência. mais esse representante. Sim, excelência. Ok, eu tenho vários documentos aqui, não declinei todos os municípios, vou encaminhar à mesa. Prefeitura de Lusiânia, vários municípios do Goiás, Aparecida, Porangatu, todas essas prefeituras receberam Estado de Roraima, Secretaria de Saúde, entre outros, todos com propostas. Sim, excelência. Desse grupo, veio aqui dizendo que representava vacinas da AstraZeneca e a informação que nós temos é que se apresentava também como diretor-geral da Johnson. A AstraZeneca, que já negou que tenha qualquer representante para intermediar a venda de vacina, mas aqui se diz representante intermediário desta farmacêutica. Em relação a esse encontro que você teve com o senhor Roberto Dias, quem marcou esse encontro? Com o senhor Roberto Dias? Isso. Coronel Blanco. Ele que marcou? Sim. O encontro foi marcado ou foi um encontro casual? Foi uma reunião marcada nesse ambiente ou foi um encontro Não, eu casual? estava no hotel, recebi uma ligação que era para mim ir lá no restaurante Vasto. E como é que foi a conversa com ele? No momento da... Isso. Foi o que eu relatei aqui, Excelência. Nós chegamos lá, ele me perguntou da proposta da vacina, inclusive, não sei qual foi o senador que pediu essa busca de informações nos celulares, vão ver que o próprio Roberto Dias já conversava com o Cristiano da Davat nas tratativas da vacina. Antes mesmo do meu encontro. Eu não conhecia o senhor Roberto Dias. Quando não tinha. Vossa Senhoria afirma que ele lhe fez uma proposta de propina, Sim. de vantagem indevida. Sim. Nesse momento, quem presenciou essa Coronel conversa? Blanco e um empresário que estava lá no momento. Que empresário? Não conheço. O empresário estava com quem? Já estava lá no restaurante. Quando você chegou no restaurante, então o ex-secretário estava já no restaurante. Quando eu cheguei no restaurante, estava o Coronel Blanco, levantou, me cumprimentou primeiramente, o senhor Roberto Dias, e nisso chegando, já estava no interior do restaurante, mas estava circulando, depois sentou, esse se dizia empresário. Não, Odilon não, Excelência. Não, era um outro empresário que eu não consegui identificar, que Vossa Excelência me perguntou. Então foi nessas condições, na presença de todos, que foi feita Sim. a proposta e todos ouviram. Sim, Excelência. Senhor presidente, é preciso apurar todas as informações e ouvir, inclusive, todos esses que estavam presentes. Agora, senhor presidente, eu queria concluir a minha fala apenas dizendo e lamentando que o Brasil esteja sendo vítima desse tipo de picaretagem, de malandragem, de gente que se coloca como atravessador para vender o que não pode entregar. O meu estado de Rondônia foi vítima desse tipo de quadrilha. Nós recebemos lá propostas nessa mesma direção. Eu fiz reunião na Assembleia Legislativa, onde estava Tribunal de Contas, Poder Judiciário, Ministério Público, Governo do Estado e Assembleia para tratar desse tema. E eles estavam oferecendo vacina exatamente nesse mesmo formato. Só que não podia entregar. E não entregava. Infelizmente, a prefeitura da capital do meu estado acabou fazendo a encomenda de 400 mil doses de vacinas e depois estourou aquele escândalo nacional, onde descobriram que o grupo que estava vendendo fazia parte, na verdade, de uma grande quadrilha. No meio de uma pandemia, brasileiros, brasileiras, municípios, estados e até o governo federal sofrendo a tentativa de se vender aquilo que não existe. Com relação à proposta de vantagens indevidas, é preciso apurar a fundo, mas é preciso apurar a fundo também quem se passou esse tempo todo como intermediário de venda de vacina sem ter
carta de apresentação, sem representar essas farmacêuticas. Numa audiência pública, senador Renan, que nós fizemos aqui no Senado Federal, sobre vacinas, eu fiz questão de perguntar, e perguntei na época, justamente porque é o que estava acontecendo em Rondônia. Oferta de vacinas por quem não representava empresas. Perguntei a Pfizer, Johnson e outras, se eles tinham representantes no Brasil, empresas para intermediar. A resposta foi: não tem intermediário, trata direto. Mas ainda assim, muitos municípios, e aqui eu tenho cópia e vou encaminhar à mesa, receberam essas mesmas propostas de oferta sem ser representante das empresas. Lamentável que o Brasil esteja passando por isso.